Eu falo muito nisso, a gente engravida e recebe as listas das amigas, dos enxovais, dos móveis, do quartinho, e eu falo que o principal quartinho do bebê é ela. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Mais um consultório aberto, na verdade estou abrindo a porta hoje para uma fisioterapeuta, também osteopata, que escolheu cuidar de uma época da vida tão importante que é a gestação. Seja muito bem-vinda, Renata Obrigada. Cipriano. Mais de 15 anos de experiência e hoje a gente quer te ouvir, quer te conhecer. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Carol. Obrigada pela oportunidade aqui de fala, né, de conversa, de explicação, que é sempre tão importante, né, para nessa nossa vida corrida, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar, falta esse tempo de fala. Então, obrigada pela oportunidade. Por nada. E assim, é um tempo para o profissional que é muito bom para que as pessoas possam te conhecer. Além do jaleco, a gente estava falando, né? Quando você vai buscar um osteopata, o Ponciano teve aqui conosco e falou: nossa, eu queria tanto que eles chegassem na hora do Dorflex, mas sempre quando está doendo muito. Então, não há esse momento de te conhecer, de ouvir o porquê da sua decisão, das suas formações, o que é de verdade osteopatia. Eu já estou na terceira, não entendi totalmente ainda. Brincadeiras à parte, é porque é algo diferenciado. É complexo, né? Então, fala pra gente sobre isso, sobre a sua escolha da fisioterapia, depois da osteopatia. Como é que foi essa questão de estudo, que inclusive você estudou até em Madrid? Ou eu não sei se a faculdade é de Madrid. A escola é a Escola de Osteopatia de Madrid, mas ela tem sede aqui no Brasil, em alguns estados do Brasil. Então, eu não cheguei aí para Madrid, não. Ainda? Okay. Ainda, gostei. E aí, depois, dentro da osteopatia, escolher trabalhar As com gestantes. Vamos lá. Eu falo que, na verdade, eu fui escolhida, eu não escolhi. Primeiro, pela fisioterapia. Minha primeira tentativa foi psicologia, não tive sucesso, e depois eu brinco que eu não lembro o dia que eu escolhi fisioterapia. Eu não lembro. Foi uma coisa muito, sim, na minha vida. E eu me encontrei
Foi uma área, assim, que eu sou apaixonada. Desde que eu entrei, eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro com Pilates, que eu confesso que eu tinha até um certo preconceito na faculdade, e eu ganhei o curso de formação, na formatura eu ganhei o curso de formação em Pilates do meu namorado, meu então marido, e eu falei, vou fazer. E eu me encontrei, foi uma oportunidade, assim, de aplicar o meu conhecimento na saúde, e não só na doença, né? E lá no Pilates, as gestantes me escolheram. Eu acabei indo para a área de gestante porque um belo dia, no primeiro mês de trabalho, veio uma gestante da outra professora que tinha saído e eu tentei dar uma aula para ela e foi a situação mais constrangedora da minha vida, porque ela no meio da aula falou, estou indo embora. Uau! E eu falei, meu Deus, eu vou ser demitida, né? O que eu faço? E aí conversei com a minha chefe, falei, olha, eu fiz tal, mas ela disse que eu não podia fazer isso porque ela estava gestante. E aí a minha chefe falou, não, vamos todo mundo fazer um curso de especialização em gestante. Olha que Aí eu legal. falei, bora. E aí fiz e achei que eu estava arrasando. E aí continuei atendendo algumas gestantes e uma gestante que especial, assim, para mim, era até uma pediatra. Ela fez todo o cuidado comigo e a gente trocava muita ideia. E no pós-parto ela voltou para mim e falou assim, olha, queria te falar que eu fiquei com 6 dedos de diástase abdominal. Não foi legal. Eu falei, nossa, mas eu fiz tudo que eu aprendi, né? Fiz tudo do jeito. E na época eu estava na primeira pós-graduação, que era a traumatortopedia. E eu falei, eu vou estudar isso e o meu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre isso para tratá-la. E aí eu afundei nisso, consegui tratar os 6 dedos de diástase abdominal dela e desenvolvi um protocolo. E aí, na sequência, eu falei, bom, essa minha questão, que você já até sabe, eu falei assim, eu não quero só tratar, eu quero prevenir. E aí, na segunda pós, que foi a da biomecânica, da atividade física, eu fiz o trabalho tentando desenvolver algo para tratar para prevenir com o Pilates uma diástase. E aí teve um protocolo. Nisso, lá no trabalho do dia a dia, eu já estava com muita gestante. Uma indicava outra, então eu já era eu atendia muita gestante. E fui para osteopatia, e na osteopatia não foi diferente. Eu estudei, são 5 anos, não tinha cadeira de gestante no curso de osteopatia. Não se falava, não tinha uma aula para gestante. Tinha aula de urogineco. Então, assim, a gente estudava no geral e eles falavam para liberar um pouco as fáscias da gestante. E eu falava, não, peraí, isso aqui tudo que eu aprendi com o que eu já sei, tem muita coisa para a gente fazer. E aí eu comecei a tratar muitas gestantes, especificamente de uma colega que formou comigo em fisioterapia e aí acabou virando doula e depois foi fazer enfermagem, hoje é enfermeira obstétrica. Na época ela era doula, ela me mandou uma paciente dela que estava com muita dor e o feedback que eu dei pós-consulta, ela falou, não, peraí, então também pode ter isso? Vou te mandar outra. E aí ela começou a me mandar todas as gestantes dela, em 2019, mais ou menos isso, 2018. E aí ela falou para mim, você precisa fazer um curso, que era o Spinning Babies. Uau! Então foi ela que me estimulou a fazer o Spinning Babies. Eu falo que o Spinning Babies abriu mais ainda a minha mente para gestante, pós-parto, gestante, todo esse processo. E aí eu consegui linkar, de fato, a osteopatia com o Spinning Babies e trazer mais os cuidados. E assim foi, essa enfermeira trabalhava com muitos médicos, os médicos começaram a ver resultado na hora do parto, um parto mais fluido, uma gestante sem dor, com menos queixas. E aí eu comecei a ser indicada, e eu brinco que foi quando a coisa dentro do consultório mesmo, consultório puro, sem ser Pilates, eu comecei a tratar mais de gestantes. Foi na mesma época da pandemia, e eu sempre falava que eu não tinha tempo, porque eu trabalhava como todo fisioterapeuta em 4 lugares diferentes. E, de fato, eu não tinha tempo, mas a pandemia me trouxe o que eu não tinha, que foi tempo. E eu comecei a trabalhar com o Instagram. Foi a primeira vez que eu fui para o Instagram. E aí, quando fui para o Instagram, finalmente eu consegui falar um pouco mais sobre os cuidados da gestação
E eu acho que começou a dar mais indicação por conta disso. Hoje eu sou feliz, eu trabalho basicamente, eu trabalho só no consultório, 70% gestantes, pós-parto, ou as que estão ali querendo engravidar, e alguns outros pacientes de outros nichos, mas é mais ou menos essa a trajetória. Mas ficou... Falei demais aqui. Que é isso. E acabou que é isso mesmo, e hoje em dia... Elas me escolheram. O seu nicho são as pacientes que você escolheu trabalhar. E o que te encanta nessa questão da gestação e do pós-parto, por exemplo? Eu acho que, primeiro, assim, quando a gente tem a oportunidade de parar e pensar no milagre que é você gerar um outro ser humano, eu brinco, eu até me emociono. Não tem função mais digna, assim, né? Mais linda do que essa. E muitas pessoas gostam de falar, e eu concordo, que a gestação não é doença. Porém, a gente tem que olhar que a única certeza que a gente tem é que todos aqueles sistemas, se eles não estão sobrecarregados por conta de uma história prévia daquela mulher, de dificuldade de se cuidar, enfim. Mas mesmo as que se cuidam muito, absolutamente todos os sistemas estão trabalhando no máximo. Você está ali sentada trabalhando, você está gerando uma vida. Você está tomando banho, você está gerando uma vida. O tempo todo você está gerando uma vida. Então, a gente tinha mania de dizer que isso era rotina, é fisiológico, mas quem diz que essa mulher precisa estar sofrendo por isso? Por que tem que ser difícil? Será que mais difícil vale mais? Não. Então, eu comecei a perceber que, por vezes, na maioria delas, a gente esquece daquela mulher, né? E eu acho que se eu posso fazê-la dormir melhor, se eu posso fazê-la não sentir dor, se eu posso fazê-la não ter azia tão forte, se o intestino dela vai funcionar melhor, o humor dela vai estar melhor, se eu posso contribuir com isso, por que eu vou dizer para ela que é normal sentir aquilo e que depois do parto passa, né? Então, eu acho que só falar da gestação já é lindo, é o processo mais lindo que eu já tive a oportunidade de conhecer do começo ao fim. E você gerar vida, você participar disso, eu falo que é uma oportunidade única, assim. Eu realmente sou encantada com o processo, né? Você já é mãe, né? Eu sou mãe, tenho uma lindinha de quase 10 anos, 9 anos e meio, e é o amor da minha vida. Gerou. Mas você não estava tratando ainda gestantes ou já quando você engravidou? Eu já tratava gestantes e posso dizer com toda certeza que eu sou uma profissional antes e outra profissional depois de engravidar, justamente por isso, a sensibilidade, a percepção do processo. E olha que a minha gestação, eu falo que foi muito leve, a única coisa que eu tive foi azia. O meu pós-parto não foi tanto, mas a minha gestação poderia ter 10 gestações que eu estava feliz da vida. Mas ainda assim, eu entendi que aquela mulher que eu atendia no Pilates antes de eu engravidar, eu menosprezava o que ela estava vivendo e fazendo, mesmo eu sendo a pessoa especializada que estava cuidando, que tinha um olhar de carinho. Ainda assim, eu não entendia. E depois ficou diferente. Talvez não menosprezar, mas nesse sentido, né, de dar um valor menor, mas ter conhecimento de causa, vivenciar algo, por mais que as pessoas falem, não, a gente consegue lendo através dos livros, mas viver, sentir, de falar assim, a variação das emoções, as preocupações, a gente tende a minimizar mesmo isso. Eu acho que cada gestante é uma gestante. Vai ter a que vai lidar melhor, vai ter a que vai ter mais dificuldades. Cada um tem um histórico de vida, seus traumas. Então, suas repetições, porque às vezes aquela mãe já falou, vai ser tudo certo, não é doença, né? E isso ou em você algum não momento... vai fazer parto normal, ninguém na família fez. Tem muitas falas, né, pesadas. E tem uma pergunta aqui que você já praticamente respondeu,
que foi dessa questão da dor da gestação ser normal, né? Que você costuma dizer que é realmente o contrário disso. O Isso. que a ciência na prática e a clínica te mostraram sobre isso? Eu sempre falo que a dor na gestação, as dores da gestação, elas são muito comuns, mas não precisam ser normais. Por que elas são comuns? Porque existem reações, mudanças fisiológicas esperadas no processo da gestação. Então, em cada semana, trimestre, né, cada mês, ele é marcado por mudanças físicas, fisiológicas, que vai trazer para o corpo uma resposta. Na verdade, o corpo vai dar uma resposta a essas mudanças. Então, alguns hormônios deixam aquela mulher mais móvel, mais relaxada nas articulações. Essa mobilidade repentina, ela exige do corpo uma readaptação que aquela mulher não está preparada. Ninguém explicou para ela que ela não vai mais poder levantar do mesmo jeito, que o corpo dela não vai responder da mesma forma. Então, ela continua usando o corpo como sempre usou, mas ele não está como ele sempre esteve. Isso, se a gente está falando de uma mulher sem nenhuma dor, sem nenhuma cirurgia prévia, sem nada antes, ela ainda assim vai viver isso. Se as dores fossem normais, elas tinham que acontecer do mesmo jeito, no mesmo tempo, para todas as mulheres. Mas não, ela é comum. Umas sentem mais intensas, outras não sentem. E por quê? Porque tem a mulher que vai estar mais estável, porque ela malha desde cedo, porque ela está menos inflamada, e aí vai variando. O que a gente tem que entender é qual é a fisiologia da gestação, que se espera em cada fase da gestação, e a gente começa a entender por que tem a dor no pubis, por que tem a pubalgia, por que tem a lombalgia, por que a dor da lombar é tão falada. A dor da lombar mesmo, ela pode ter umas 4, 5 causas. Não é necessariamente o estrutural só, a mudança da postura, a base alargada. Pode ser o intestino que não está funcionando. Pode ser uma aderência anterior, pode ser uma cesárea, se for o segundo filho, uma cesárea anterior. Então, a gente busca entender o porquê daquela dor, o que é aquela dor, em que momento da gestação está acontecendo, e aí eu consigo tratar. Mas por que são comuns? Porque é uma fisiologia esperada para a gestação. Porém, se aquela fisiologia precedeu bons hábitos, ela vai ter aquele momento com melhor qualidade. Exatamente. E a recíproca é verdadeira para que, caso ela não tenha tido bons hábitos como academia, alimentação. Fala que a gestação é uma oportunidade única para as mulheres. A grande maioria começa a se cuidar e aprende mais sobre si mesma gestando. Olha que legal. Porque ela vai para atividade física pelo bebê, ela faz uma dieta pelo bebê. Às vezes, por nós mesmas, a gente não faz, né? Então, esse processo do gestar, ele é uma grande oportunidade para a mulher se conhecer e se cuidar mais. E é aquela outra coisa, a gestação, a única certeza que a gente tem também, a única não, é mais uma certeza, é que ela é contínua. Então, eu consigo equilibrar o corpo aqui, no mês seguinte, essa barriga vai crescer. Ela vai voltar a carregar, então, a sobrecarregar. Então, se a gente puder mensalmente ir fazendo uma manutenção, a gente evita de empilhar sintomas. E a gente evita que essa dor, que pode ser um desconforto, na verdade, vire uma dor incapacitante. Uau! Né? O que a osteopatia, de fato, consegue entregar para gestante e também no pós-parto? Ela consegue entregar, sim, de forma bem geral e resumida, qualidade de vida. Você conseguir viver o dia a dia da gestação com mais leveza, dormindo melhor, o intestino funcionando melhor. Eu falo que é um combo. Por exemplo, tem gestantes que estão passando por situações que elas estão muito inflamadas. Elas estão emocionalmente abaladas, estão no meio de um divórcio, perderam alguém. A gente vai ter que cuidar com uma equipe. A osteopatia, ela nunca está sozinha ali, mas ela sempre está potencializando as outras terapias. Salvo em alguns momentos que é uma dor muito estrutural, às vezes ela sozinha dá conta.
Mas se essa mulher, ela tá num padrão inflamatório, ela tá num padrão De de ansiedade. ansiedade, depressão mesmo, dificuldade para dormir tudo, a gente sabe que vai ter que ser um acompanhamento mais de perto, mas ainda assim a gente está ajudando. E é melhor ajudar do que falar para ela, aguenta aí que é isso mesmo, né? Então, com relação a dores, bem-estar no geral, se a gente for, vamos me lembrar lá da gravidez, né? Tá. Quais os incômodos ali Mais específicos? comuns. Inchaços, que no momento começa demais, nas pernas, nos Sim. pés. É muito inchaço, né? Mais ou menos ali no final do segundo para o terceiro trimestre é bem comum. Já começam os inchaços. Realmente a mobilidade fica mais complicada. O A útero, respiração. falta de ar, azia, algumas com dor de cabeça, muitas com constipação, porque você fica mais letárgica no geral, seus sistemas ficam mais letárgicos no geral. Então, considerando que a osteopatia vai devolver equilíbrio sistêmico para o sistema que estiver precisando, que aí é o ponto principal de você fazer uma boa anamnese e entender qual é o sistema prioritário que está mantendo aquele desconforto ali. Porque se você atingir esse sistema, consequentemente ele vai melhorando os outros. Porque os outros estão tentando ajudá-lo. Se você melhora ele, você melhora os outros. Explica para a nossa audiência, de forma bem didática e bem clara, para quem não entende nada disso. Um sistema está lá tentando ajudar o outro. Tá. Se você tem um intestino que não está funcionando, aí a gente não vai ter uma boa nutrição. Provavelmente em pouco tempo a gente vai ter um fígado sobrecarregado, porque toda a parte de drenagem desse sangue com os nutrientes que sai do intestino vai para o fígado ser metabolizado. Se o meu intestino não está funcionando bem, daqui a pouco o fígado não funciona bem. O fígado não funcionando bem, a gente começa a ter um inchaço, a gente começa a ter a falta de ar, porque o fígado está aqui mais alto do lado direito, então a gente começa a ter muita tensão nessa região. Pode começar dores que são bem comuns na área do sutiã ali, uma dor aguda. Pode ter relação com o fígado também. A gente pode ter também, por uma congestão de fígado e intestino, dores de cabeças associadas dessa mulher. Se ela está com questões emocionais, todos esses sistemas também podem estar congestos. A gente não vai atuar na questão emocional diretamente, mas regulando os sistemas, a gente dá respiro para essa mulher, para ela dormir melhor, para os alimentos serem mais bem processados. Se a gente tem uma dor lombar, por exemplo, que ela não está conseguindo andar porque ela põe o pé no chão e tem um choque. Muita gente põe a culpa no piriforme, no ciático, mas às vezes é uma congestão abdominal, que está além do útero crescido, a gente tem o intestino cheio, o fígado congesto. E aí, como que essa barriga vai sair lá da frente para dar respiro para a lombar lá atrás? Para andar direito, para andar melhor, para melhorar esse eixo. Então, é um conjunto. Eu falo que eu brinco em consultório, né? Libera aqui, solta lá, mas sempre entendendo qual é o sistema prioritário. Por quê? Dependendo do sistema, a gente tem certeza que essa dor vai querer voltar, porque o corpo vai voltar a adaptar, mas a gente não vai deixar voltar como estava, e a gente vai entregar para essa mulher estratégias que eu chamo de ferramenta em consultório. Eu falo assim, eu estou te entregando hoje a sua caixinha de ferramentas. Se essa dor voltar, você pode fazer tal coisa. Se essa dor assim aparecer, você para na hora e faz tal exercício. Não resolveu? Me manda uma mensagem. Então, é mais isso, para você entender qual é a dinâmica que está acontecendo ali, quem está rodando o pratinho de quem. Qual a principal dor que você trata e como a gente pode prevenir? Eu acho que hoje a principal dor, até por ser o que as pessoas entendem que é o principal tratamento da osteopatia, é a lombalgia e a pubalgia, que é o que mais me encaminham. Mas, normalmente, ela é a dor fim. Ela é a dor sirene, é a dor que é o alarme. Então, quando eu chego num ponto que a minha lombar, o meu ciático, o meu piriforme, o meu púbis já estão inflamados, é porque todos os outros sistemas já tentaram trabalhar e equilibrar. E aí acaba sendo um ponto que eu falo, é o que mais vem
para mim, mas eu gostaria que fosse antes, para que essa mulher não precisasse chegar nesse nível de sofrimento de não conseguir andar para ser encaminhada, mas ainda é. São as lombalgias, a pubalgia, né, no pubis, na lombar, o ciático, e a gente faz um trabalho de limpeza desse corpo, normalmente com uma sessão, já tem uma melhora, uma outra sessão próxima, para, eu falo, ganhar em cima do ganho, né, para que nem ralo que a gente desentope, e aí depois acompanhamento mensal para não deixar voltar. Então, fazer a osteo é uma prevenção. Então, eu posso ir cuidar do pubis e do ciático e até outras partes antes para que isso não venha acontecer. O ideal é que você apareça lá antes de ter o problema, mas eu sempre falo, se apareceu, vem, a gente cuida. Qual o principal mito que as gestantes têm sobre o próprio corpo, a gravidez ou alguma outra coisa que você enfrenta e veio sempre? São tantos, né? Eu acho que uma das primeiras é elas acreditarem que elas têm que aguentar qualquer coisa a qualquer custo. Existe, eu não sei se seria bem um mito, mas o medo do parto, né? Tem gente que chega, o medo da cesárea, outra com medo do normal. Teve uma que eu ria, que ela falava assim, pode entregar pelo iFood? Mas eu acho que o principal mito de todos, que é o brinco, que é a minha bandeira desde que eu comecei a falar mais, é a questão de que as dores não são normais. Então, é o meu ramo, então provavelmente eu olho mais para isso, mas era muito comum. Eu falo que antigamente era até assim, eu tô com uma dor lombar. Só lombar? Você tá ótima, já vai chegar a dor no pubis. Eu falo que as pessoas vinham com um saquinho de dores para a gestante e falavam assim, Já se era. prepara, porque isso aqui vai acontecer. E nunca mais você vai dormir. É treino, você não vai dormir nunca mais. Tem isso, não vai dormir nunca mais. Outra coisa que eu acho que muita gente acha e fala é que a amamentação é natural. O bebê vai nascer mamando, não vai nascer mamando. Né? O seu peito ele precisa ser preparado, você precisa ter uma profissional dessa área prática para que você possa consultá-la num pós-parto. Partos normais são maravilhosos, mas ninguém fala também sobre a primeira ida ao banheiro depois do parto normal, como a gente fica mexida lá embaixo. O pós-parto, a sessão do pós-parto é interessante, principalmente das que eu acompanhei antes, que elas chegam falando, Renata, não acredito, isso, aquilo, e elas começam a falar um monte de coisa, e eu falo, realmente, tinham coisas que eu não lembrava, e eu fui revisando isso com elas. Muitas das vezes a gente conversa sobre isso em consultório, mas nem sempre a gente consegue abordar tudo, né? Qual o principal mito ainda da gestante com o próprio corpo? E depois eu quero, para que eu não esqueça, entender se essa questão da parte do amamentar e do peito também é com você. Tá. O mito do próprio corpo, de que você diz assim, me explica um pouco melhor. Não vai voltar mais, a minha barriga vai ficar assim, se eu tiver o parto normal, nunca mais o meu canal vai voltar para aquele tamanho. Uhum. Elas têm muito medo, tem muitas que têm muito medo da questão da diástase. Elas chegam, como é a minha área, elas falam, tá com diástase? Eu falo, com certeza. A diástase precisa estar aí para sua barriga crescer, ela é fisiológica, ela é boa. E elas ficam muito preocupadas com isso. Sobre elas voltarem, elas perguntam muito sobre os cuidados do pós-parto que eu conheço, se vale a pena. Não aplico o taping nem nada, mas eu sempre recomendo. E sobre o fato que muitas delas têm dois extremos. Eu não vou conseguir fazer mais nada depois, né? E não, minha vida vai continuar como se eu não tivesse parido. Eu acho que esses dois extremos, eles são muito perigosos, porque eles levam a uma frustração muito grande no pós-parto. Mas, por incrível que pareça, os extremos são os mais comuns. Difícil você pegar uma gestante que entende conscientemente o que provavelmente vai acontecer com ela no pós-parto. Maravilha. Me responde a questão da amamentação, que eu me lembrei agora, quando você falou dessa questão das mães, não estava na nossa pauta, mas se você já acompanhou uma mãe que já sabia que seria uma mãe atípica,
e viveu isso com ela, porque se já é desafiador para uma mãe, né, onde ali essa questão do saber mais ou menos como vai ser, imagina para uma mãe cuidar dela e ela já tendo Sabendo. esse desafio. Primeira amamentação, né? Normalmente, essa resposta seria não. Se você pegasse a osteopatia e estudasse aí o que se fala de osteopatia. Mas eu te digo que sim. Por quê? Quando você entende o que precisa estar em equilíbrio para a amamentação, para o leite fluir, para tudo acontecer, essa mulher precisa estar em equilíbrio. E a osteopatia entra nisso. Eu fiz o trabalho de conclusão de curso da osteopatia, foi um estudo de campo, que a gente foi para todos os bancos de todos não, foram 4 bancos de leite do DF. A gente conseguiu fazer, a gente teve entrada no SUS, e no meu grupo a gente avaliou os bebês. Então, até 2 dias de vida, a gente fazia uma sessão de osteopatia para mulheres que estavam tendo problemas para amamentar. E a nossa grande conclusão, depois de 4 anos de estudo de campo, foi: funciona, porém, a gente precisava estar atuando nessas mães. Porque todos os questionários práticos e técnicos mostraram mudança relevante na mamada do bebê após a sessão. Todos os questionários de avaliação da percepção subjetiva da mãe, elas não viram diferença nenhuma. Por quê? Porque elas não estava melhor para elas ainda, né? Então, a nossa grande conclusão é que a gente precisava fazer um outro trabalho, que a gente tivesse um tratamento da díade, mãe e bebê. Que tivesse tendo um trabalho feito no corpinho do neném, mas que também tivesse sendo um trabalho feito no corpo da mãe. A ideia principal era essa. Por isso que eu, inclusive, estava naquele grupo. Queria muito ter tratado aquelas mães, mas a gente não conseguiu essa aprovação nesse formato, na época, foi 2020, pandemia, foi muito complicado. Mas a ideia ainda está por aí. Está prontinha, quem sabe. E com as de consultório eu trabalho. Eu trabalho sempre, eu falo assim, pós-parto, até 8 semanas você vai ser lembrada por mim de olhar para você. Eu vou te mandar uma mensagem e vou falar: oi, você tá bem? Olha para você, dá para você vir? Como é que tá a rotina? Porque aí eu faço elas olharem para elas, porque a grande verdade é que a gente é engolida, né? Ou a gente se permite, né? E foi ensinada. Exatamente. Então eu trago elas para o consultório. Então eu consigo liberar pontos estratégicos para dar primeiro, limpeza do parto, porque o parto é um evento para o corpo da mulher, né? Assim, dependendo do parto que ela viveu, o corpo tá ali travado em várias partes. Então a gente faz uma limpeza daquele corpo nesse sentido e depois eu vejo pontos específicos. A mãe atípica. A mãe atípica. Eu nunca tive um acompanhamento que a mãe atípica já soubesse, porém eu tive um que foi muito impactante para mim, que ela tinha uma síndrome que não ia sobreviver. Então, essa mãe escolheu não interromper a gestação, porque ela falou que o filho ia ser filho para sempre, mas que ela ia ter o tempo que Deus permitisse com ele. E então, a cada vinda dela eram exames diferentes, a gente sabia que a coisa estava complicando, e foi engraçado que o dia que ela mais se emocionou foi o dia que ela foi considerado para ela que ele talvez não nascesse vivo, porque ela estava muito feliz que ela ia ter que fosse minutos. E o fato dela descobrir que talvez ele não resistisse até o final da gestação acabou com ela. E eu falava assim, gente, que força, que mulher. E a gente comemorou muito, porque ela pariu, ela teve 30 minutos, entre 30 e 40 minutos com aquele bebê. Ela e o pai ficaram lá pagiando, conversaram, oraram muito e ele partiu. E essa foi eu lembro que quando eu falo de gestação atípica, gestação sindrômica, perdas gestacionais, eu vivi muitas, né, pacientes que acabaram perdendo, mas essa ela me marcou pelas decisões, pelas escolhas, sabe, pela força dela.
E você ficou quanto tempo ainda com ela? Eu acompanhei toda a gestação, eu acompanhei no pós-parto, para que ela, né, pudesse Nossa. recuperar o quanto antes. E acho que mais uns 6, 7 meses. E aí depois as coisas acalmaram, porque ela já tinha um filho também. Foi uma outra situação. Ela explicar que o irmão não ia, né? E essa questão emocional, como é que você cuida disso, lidando com pessoas que já estão sensíveis, né? É difícil uma gestante equilibradinha, que tá tudo bem, e são momentos desafiadores, né? Até porque eu falo que o mal ele quer tanto eliminar e terminar com as famílias, porque às vezes tem pessoas que estão ali sonhando com aquilo durante tanto tempo, aí tem e começa a ter um problema, uma confusão, tem tanta gente se separa na gravidez. E aí como é que você faz para lidar com esse emocional? Por exemplo, estou tratando dessa mãe que já sabe que vai morrer e que quer minutos com o filho, e isso acontecer, esse desgaste é tranquilo? Como é que funciona? Eu acho que elas me curam mais do que eu imaginava, assim. Eu acho que essas conversas me ajudaram muito. Eu sempre fui muito rígida, muito preto no branco, muito certo e errado. Perda gestacional acontece, fisiológico. Eu era dessas. E eu tive uma perda gestacional também. E eu aprendi, principalmente depois do tempo de consultório, a permitir emoção. Então, assim, sentir. Quando eu sinto que elas querem falar, eu ouço. Tento dar o mínimo de opinião possível, mas eu brinco que eu adoro trocar umas ideias, trocar contatos. E tento passar para elas isso. Eu falo, olha, eu era a pessoa que não podia chorar, não podia demonstrar, não, enfim. E hoje eu brinco, eu me libertei, Você se porque vulnerabiliza. e elas não tem como tratar com osteopatia sem eu fazê-las entender que aquilo é muito importante. Tem muitas e muitas e muitas que eu falo que elas precisam encontrar as válvulas de escape. Então, para mim, lá daquela formação do sistema nervoso autônomo, ficou um ensinamento muito grande que eu levei para a minha vida, que é encontrar na minha semana momentos que eu retorne para as minhas memórias de felicidade genuínas, que é a minha infância. Cada um vai ter sua história. Tem gente que teve uma infância mais traumática depois, mas assim, bobeiras, músicas que eu lembro de gargalhar e tentar fazer a dancinha com as amigas. Eu sou da época de Tiquititas, então eu brinco. Todas as minhas pacientes sabem que quando eu preciso, eu estou lá ouvindo Tiquititas e aquilo me traz uma paz que eu não sei explicar, mas traz. Contato com a natureza, coisas fáceis, de minutos. E isso, eu troco muito essas ideias com elas e falo da importância para elas ficarem bem, elas buscarem isso, né? Então, elas me curaram com as experiências delas e eu troco muita ideia com elas também das minhas coisas. Eu brinco, a gente faz uma mini terapia em consultório. Isso, juntas. Se você pudesse dar um conselho para uma gestante, para uma mulher gestante hoje, visse ele naquele momento, eita, essa gravidinha, qual seria? Eu diria para ela entender que ela é hoje a casa e ela vai continuar sendo, por muito tempo, o melhor quarto. Então, não tem enxoval que seja melhor do que ela estar bem. Eu falo muito nisso. A gente engravida e recebe as listas das amigas, dos enxovais, dos móveis, do quartinho. E eu falo que o principal quartinho do bebê é ela. Até os 3 primeiros meses, sem dúvida. Então, que se ela tiver que escolher aonde empenhar os recursos, que seja nela. Que ela cuide dela, né? Porque as roupinhas a gente ganha, a gente compra, fralda, tudo isso a gente organiza. Mas eu vejo hoje
muitas e muitas gestantes preocupadas com o entorno e pouco com elas. Então, fala assim, isso é caro, isso. Aí eu fiz isso, eu fiz um enxoval, fiz quarto. O quarto da minha filha ficou intocável por 2 meses. Eu fui para casa da minha mãe, pedi arrego, fui ser cuidada, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas mesmo quem o bebê vai para o quarto e usa o quarto, o principal aconchego somos nós, a gente tem que estar bem, né? Então, investir na saúde, no cuidado da mulher e da família, do pai também. O pai que está bem, ele ajuda a mãe. É um casal que está mais saudável. Além desse caso que a gente comentou, teve algum outro caso que te marcou bastante? Pode ser até em questão de resultados ou um feedback de alguma paciente, de tantas pacientes? Eu acho que o principal são as que chegam sem conseguir andar, que têm hérnias, porque a hérnia sempre me incapacitou, eu não vou sobreviver na gestação. E eu tenho até um depoimento gravado dessa paciente específica, que ela fala assim, nossa, eu fiquei melhor na gestação, e a Renata me fez entender que era só eu ter me priorizado. E é isso, aprender que o bebê chega e a gente se prioriza por ele, mas a gente não precisa deixar de se priorizar depois, né? Mas são as gestantes que falam que eu consegui trazer a qualidade de vida. São, assim... É um marco. E quantos % são elas? Eu acho que de qualidade de vida, talvez seja um pouco prepotente falar, mas a grande maioria, assim, porque se a gente soubesse o tão pouco que a gente pode fazer para melhorar tanto para elas, mas eu diria que uns 90% saem melhor, mas mais do que sair melhor e sem dor, elas saem conscientes do processo que elas estão vivendo e conscientes do que fazer se esse processo voltar. Então, elas entendem como se cuidar a partir dali e elas vão ter em mim sempre esse apoio de resgate, de mandar uma mensagem e essas orientações. Então, eu acho que o principal a questão do esse feedback do bem-estar. Maravilha. Então, acaba sendo marcada sempre, né? O que você percebeu ao longo desses anos, Rê, sobre a força e a resiliência da mulher? Nossa. A gente fala que são tantas histórias que você fala que se não fossem as mulheres, a gente não povoava, né? Porque o que a mulher é capaz de superar, principalmente gestante, eu brinco que elas ganham um superpoder. É infindável a resiliência, a força que elas encontram para essas questões que a gente sabe que muitas vivem, as dificuldades para engravidar, a entrega delas. Muitas que eu tenho também, as que são os dois extremos, as que engravidam sem querer e se veem mães e tendo que moldar a vida para aquilo, e num mês elas estavam lá assustadas, dali a 2, 3 meses elas estão mães já amando aquele ser e preparadíssimas e correndo atrás. Essa capacidade de se reinventar da mulher é surreal. Incrível. Incrível mesmo. E o papel do parceiro nessa família? É essencial, né? Eu falo assim, a mulher é meio... Eu acho que a mulher dá conta, a gente vê que dá conta, mas é tão melhor e tão mais leve e tão mais equilibrado. Dependendo do companheiro, né? Exatamente. Eu acho que o papel do homem ali, um professor me disse isso uma vez e fez muito sentido para mim, é cuidar do perímetro. Então, assim, é evitar que os problemas cheguem, resolver o que puder resolver, é você olhar em volta, deixar tudo pronto. Ele até deu um exemplo de que ele olhou a mulher no pós-parto um pouco triste, né? Os hormônios ainda se autorregulando. E ela, eu não tenho sutiã, o sutiã sujo de leite, a gente sabe como é. Ele saiu, falou qual loja. Comprou os sutiãs, voltou para casa, toma aqui, porque ele falou ela precisava se sentir melhor.
Então, assim, se fosse fácil só comprar o sutiã e resolver, tava bom, mas se faz isso Apoio, também, né? É o dia a dia, é o cuidado da mulher. E eles aprendem alguma coisa junto? Eles acabam fazendo alguma manobra? Vão junto para a consulta? Como é que funciona? Eles são sempre bem-vindos, todos que querem vir. Muitos eu ensino, tem especificamente um exercício da dor no pubis que eu ensino para eles fazerem em casa. Quando os bebês estão sentadinhos, né, pélvicos, também tem exercícios do Spinning Babies que eu oriento para casa, que eu peço a participação deles, eu peço para eles depois filmarem em casa para eu corrigir, mas a participação do companheiro é muito importante nesses pontos. Locais, às vezes, quando eles estão em consultório, eu falo, você viu o que ela fez? Você viu como mudou? Vi? Então dá esse feedback para ela. É assim, muitos aprendem, fazem no próprio corpo, então eu acho que é bem companheiro, assim, quando eles são companheiros, é muito... E vai poder sanar talvez algo que você não tem agenda no momento, ou tenha algo depois. É a ferramenta dentro da caixinha deles. Porque eu falo assim, eu posso, você quer vir toda semana, eu posso te atender, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês saibam o que está acontecendo, como evitar, e se não der para evitar, como contemporizar até vocês conseguirem vir de novo. Terem autonomia, não virar uma muleta dessa grávida, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. E quando é que essa gestante tem que procurar a osteopatia? Assim como o padrão, só quando eu já estou com muita dor? Não. O ideal seria, essa mulher quer engravidar, ela vem. Por quê? Porque esse corpo que vai engravidar é muito melhor que ele esteja equilibrado antes de engravidar do que ele já esteja tendo que lidar com muitas adaptações, desconfortos. Principalmente se ela estiver com alguma dificuldade para engravidar, eu já recomendaria vir com certeza. E engravidou, não tem contraindicação, não tem prazo, a não ser que você esteja com uma recomendação médica de repouso absoluto. Aí você não vai fazer osteopatia. Mas não tendo nenhuma contraindicação, você pode vir desde as primeiras semanas, porque a gente não fica cutucando o útero, não fica mexendo na região, a gente trabalha à distância, a gente começa a trabalhar o equilíbrio desse corpo, de preferência antes desse crescimento, desse boom uterino, né? Então a gente também tem a oportunidade de equilibrar antes dos sistemas começarem, não o hormonal que já está com tudo, mas os mais estruturais começarem a estar sobrecarregados. Essas mudanças são muito bruscas, né? E a gente nem imagina. Você dorme de um jeito e acorda de novo. É o que eu falei, você está dormindo, está tomando banho, está trabalhando, você está gerando. Sim. E quais os principais erros que você, quando começa ali, já ao longo desses anos, percebe nas gestantes? Eu vejo que elas começam a ficar com mais a tal da letargia, o amolecimento, e elas tendem a desabar, né? A gente, tanto pelo amolecimento das articulações, mas pela letargia que ela fica, que algumas até usam o termo do gestonta, que a gente fala, não é normal, é o tal do normal que não é normal, mas acontece. Então, elas tendem a ficar mais amolecidas e vão fazendo esse eixo aqui, né, do crescimento. E aí acha, eu tô com falta de ar, eu vou ficar aqui. Não, muito pelo contrário. O principal eixo é o que você está alinhada com a sua gravidade e o seu corpo. Quando você traz para cá, eu brinco que você sai do prumo. E aí você usa todas as estruturas do seu corpo para compensar, sobrecarregando elas, jogando muito lá para frente. O que toda mulher deveria saber sobre o pós-parto? Que é um momento que ela vai viver todas as emoções em pouquíssimo tempo. É um momento em que ela está conhecendo muita coisa, ela está aprendendo muita coisa, então seja paciente, sabe? Se acolha também, não se exija tanto. Eu acho que é importante ela entender que ela não precisa dar conta sozinha. Tanto de rede de apoio para cuidar do bebê, quanto rede de apoio para ela, para conversa, para corpo, para tudo.
os hormônios estão voltando, o corpo está voltando, um ser precisa da atenção quase que máxima dela de sobrevivência. Então, assim, tenha compaixão, tenha amor por você mesmo. Verdade, tenha é isso. cuidado, tenha calma. Porque a gente fica numa exigência, até a sociedade também traz muito essa exigência. Eu falo para a mulher, calma. Vai dar certo. Vai uma coisa de cada vez. Sim. Vai dar tudo certo. E, se possível, antes do parto, tenha pessoas em pontos estratégicos para te ajudar. Já tenha um pediatra, já tenha uma consultora de amamentação, tenha informações, já saiba o que você pode fazer. Se você não vai ter, por exemplo, a comida, congela, deixa a comidinha pronta, né? Assim, para você ter um mínimo de estrutura com o que dá antes, de apoio, para você não precisar lidar com tudo de uma vez no depois. Legal. Então você trabalha até um planejamento com essas mulheres. Eu brinco assim, isso aqui é mais conselho que eu vou dando, né? Mas a gente acaba tendo uma rede de profissionais que a gente vê que, por exemplo, a consultora de amamentação, ela faz a colostroterapia, ela prepara aquela mulher, então assim, a gente vai indicando, faz uma consulta com um pediatra, vê se alinha com o que você pensa, pesquisa alguns pediatras, vê o que eles falam, se bate com o que você hoje pensa, mas se não bate hoje, às vezes amanhã você não sabe, você vai estar precisando, mas você já sabe onde procurar, você já viu, você já ouviu ele falando sobre isso, né? Tem muitos casos de APLV. Você não sabe se seu filho vai ter APLV, que é a dificuldade com o leite, né? Mas você já pode ter fuçado, brinca ali, tá com tempo, vai num pediatra, vai num outro, vai numa nutri especializada. Aconteceu, você já está sabendo. Não precisa ser a especialista em tudo, porque isso também exaure a mulher, mas consumir um pouquinho do que pode ajudar ela depois, eu acho sempre válido. Você já deu cursos e agora está vindo por aí um novo formato de curso. Já pode compartilhar, já sabe direitinho o que é? Eu falo que ainda está em construção, existe a vontade é de trazer pontos práticos do consultório que não dependem da minha mão, da minha ação, mas que eu acabo trazendo para elas orientações, né, que já ajudam muito. Por vezes, aquela dor ali que no movimento específico está acontecendo num nível 10, só de eu orientar a execução melhor daquele movimento, essa dor ou some ou vai para 1. Então, são orientações que eu gostaria de unir e disponibilizar para que mais gestantes que não possam ir ao consultório, que morem em outros locais, que elas possam ter acesso e aplicar, e de uma maneira bem didática, estratégica, tipo de dor, tipo de movimento, com exemplos. Esse é o desejo, é a ideia, né? Mas eu ainda estou colocando em prática. Ainda estou vendo como eu vou fazer. Daqui 5 anos, como é que você se imagina? Eu me imagino ainda em consultório, que eu acho que é o que eu gosto muito de fazer. Eu quero muito entrar nessa questão da ciência, dos artigos. Eu ainda estou buscando uma maneira de pesquisar. E eu falo assim, há muitas coisas a gente já sabe do consultório, mas ainda falta a ferramenta, o principal mecanismo de avaliação para que isso possa ser comprovado. Então, ainda busco, estou nessa luta. Em breve, eu acho que a gente vai publicar esse artigo que eu te falei da amamentação, e eu quero desenvolver o da amamentação da Díade. Então, eu acredito que em 5 anos é um caminho que eu quero que esteja um pouco mais claro. Não é uma área que eu domino, então eu estou indo atrás de pessoas que dominam para me ajudar nesse raciocínio. E com possivelmente esses cursos rodando de forma mais, não sei se eu posso falar assim, democrática? E orgânica, né? Sim. Leve, para que de fato eles cumpram com o papel que eu quero, que é de fato levar para essas gestantes mais alívio, mais qualidade, leveza.
normalidade da boa gravidez ao invés do isso. é um tempo enlouquecedor. Exatamente. Muito bom, muito, Legal. muito, muito bom. Olha, sensacional. Eu realmente fico. Cada vez que eu fui descobrindo alguma especialidade nova aqui, por exemplo, eu não sabia da ebiatria. Falei, gente, não, eu queria ter tido um ebiatra, mas pior, eu não levei o Guilherme no ebiatra, ele só foi até o pediatra, existe o médico de adolescente. Então, muita coisa nova tem surgido. Não estou falando principalmente da osteopatia, né, que já tem tanto tempo, mas você vê que até a saúde única, que inclusive os médicos veterinários fazem parte disso, os pets estão conosco dentro de casa, cresceu tanto, né, com relação a especialidades, e a gente está tendo muita evolução Graças a Deus. tecnológica, que é justamente a minha pergunta, né, evoluções de protocolos, de manipulação, enfim. A osteopatia tem algo que você trata hoje que associado a ela existe tecnologia, ou quando você participa desses congressos, tem algo aí tecnologicamente falando que está vindo, que abrange a sua área? A gente hoje tem macas que nos auxiliam. Então, macas que fazem flexo de extração de forma automática, e aí um tipo de tratamento, principalmente a hérnia de discos, é muito bem utilizado. Agora, lá da Espanha mesmo, dos professores da Escola de Madrid de lá, eles desenvolveram o INIB, que eu tenho em consultório. É um aparelhinho que ele simula os meus dedos, e tem várias alturas, né, dependendo de cada paciente, e ele tem 3 níveis de vibração, e segundo os estudos deles, esse nível de vibração, ele consegue atingir um relaxamento de todo o eixo posterior, então eu uso muito em consultório pacientes que estão com um nível de travamento, principalmente o neuromeníngeo, que é o posterior, muito bloqueado, eu uso a meu favor, mas eu ainda não vejo uma tecnologia que seja ostensiva, assim, que vá nos trocar. A gente tem muito acesso à tecnologia na nossa hora de formação no curso, então a gente perceber o tanto de peso da nossa mão, a sensibilidade, a gente tem acesso aos meios avaliativos, então o tipo de instrumento para avaliar a força gerada pelo paciente, o outro dinamômetro, são vários aparelhos que a gente é apresentado, que a gente pode levar para o consultório, mas não no sentido de tratamento, de substituição do nosso tratamento, é sempre agregando ou a um processo avaliativo ou um processo, sim, de tratamento mais coadjuvante. Maravilha. Não é pauta, não era o que nós iríamos falar aqui, mas eu gostaria que você falasse desse trabalho que a gente estava comentando, né? Que os cirurgiões bucomaxilo te encaminham as pessoas. Eu falei, é o bruxismo, e importantíssimo isso, para que você, gestante, que está querendo engravidar, ou nós mulheres que passamos por situações às vezes tão desafiadoras, eu vim descobrir esse tal de bruxismo depois. E olha que eu já estou quase há 3 anos divorciada, mas foi o que você trouxe também. Quando a gente vai descobrir que eu estou com um bloco quebrado, eu imaginei que isso era outra coisa, é sequela, consequência de tantas coisas, e a gente passa por muita coisa. Então, se perceba, às vezes a gente está tão machucada, ou com tanta demanda, ou com tanta coisa para resolver, que você nem se sente mais. E durante quanto tempo? E isso não era normal antes, eu abria, doía bastante. Então, fala desse trabalho também, que você não é o carro-chefe do que a Renata faz, mas que você auxilia, e talvez possa ter gestantes que, com medo, nervosismo, que está buscando também há tanto tempo engravidar, e naquele tempo começa, e por, sei lá, medo, né, de eu preciso tanto segurar, pode também externalizar dores, ansiedade para esses locais, né? Nas gestantes, essas dores, elas acabam aliviando um pouco, porque elas relaxam, lembra? Então, elas tendem a ter uma melhora desse quadro. Porém, chega o pós-parto e as tensões voltam com tudo. Então, a gente sempre orienta, avalia
E a gente acaba tratando porque para o parto, seja ele cesárea ou natural, é muito importante a gente tratar a base de crânio, né? A cervical e a base de crânio. E a base de crânio ela é determinante para a mecânica da ATM, que é a articulação temporomandibular. E esses principais desconfortos, o bruxismo, o apertamento, a própria tensão, o deslocamento, a luxação do disco, tudo são DTMs, disfunções da articulação temporomandibular. Então, a gente orienta, caso elas venham com histórico, vai ter uma melhora, mas que elas têm que ter atenção para essa região. Pacientes, no geral, que não estão gestantes, eu falo que tem 2 pontos principais de disfunção da ATM para a osteopatia, na visão osteopática. A gente tem o eixo, então, pacientes que já têm escoliose, pacientes que sofreram algum tipo de acidente ou de carro, ou uma queda, coisas que a gente não considera na hora, porque o que eu mais ouço é, eu tive uma batida, mas não machuquei não. Eu caí do cavalo, caso real, caí do cavalo, mas está tudo certo. Você olhou o quê? Você olhou a bacia, você olhou a coluna, você não quebrou nada, então você está bem. Mas deu o quê? 3 meses depois do acidente, dores absurdas, zumbido. Então, a gente começa... A osteopatia, eu brinco que a gente pesquisa coisas da sua vida que você nem lembra. Porque eu vou falar assim, o que aconteceu mais ou menos nessa época que... Não... Aí, como eu sei o caminho, eu falo, você não teve nenhuma queda importante? Não escorregou, mas não caiu? Sabe aquele escorregão, vai que não vai? Teve mesmo, teve isso, aí começa a contar. Então, a gente começa a fazer umas conexões. Mas a ATM, ela é uma articulação que tem bem pertinho do nosso ouvido, aqui, é bem próximo. Tem nervos que passam aqui perto, vasos, que quando a gente tem tensões, por exemplo, posteriores, a gente já muda a mecânica, né? Então, se a gente tem, por exemplo, muita congestão abdominal, vai ser puxado. Se a gente tem uma tensão no eixo posterior, a gente vai ficar em extensão. Se a gente tem questões emocionais envolvidas, eu falo que a gente, no luta e fuga, no estresse, a gente lida com o leão. Você dá de cara com o leão. Você pode correr ou você pode lutar com ele. Alguns animais que não têm condição de correr e nem lutar, eles ainda fingem de morto. Que são os que soltam tinta, que soltam cheiro, simulam uma putrefação e, com sorte, escapam. A gente chega num nível de exaustão hoje que, às vezes, a gente finge de morto. Que aí entra numa diarreia crônica, numa sonolência constante, e a gente começa a entender que aquela pessoa está no estágio de exaustão, fingindo de morto. Mas, no geral, a gente tem padrões. Existem pessoas que têm uma tendência ao fugir e tem pessoas que têm tendência ao lutar. As pessoas que tendem ao fugir, elas vão ter, se não dissipam esse estresse, elas vão ter questões mais físicas do corpo. Um ciático, uma lombar, ou uma contratura, uma tendinite, um bursite e tal. Se eu sou da luta, eu quase sempre vou ter o problema da ATM associado, porque é o movimento de mordida, de ataque, e muitas das vezes, como a gente não ataca na vida real, mas só na época das cavernas, a gente trava. E aí a gente associa ao que a gente não fala. E aí a gente começa a travar essas fáscias aqui cervicais, que da garganta, tudo, e a gente começa uma tensão nesse eixo que influencia demais a ATM. Então, pessoas que têm a tendência de fugir, eu sempre encaminho, que é o que mais acontece hoje, a corrida, a natação, exercícios, coisas, atividades do seu dia a dia, que vão dar ao corpo físico uma mensagem de que a gente dissipou o estresse, a gente lidou com o leão. Se eu corro, se eu nado, é como se eu tivesse fugido, porque se eu estou vivo, eu dei conta. Então, o corpo dá o reset. Se eu sou de lutar, eu vou para o embate, vai fazer uma luta, eu vou para o Muay Thai, eu amo o Muay Thai. Então, assim, é a hora que meu corpo relaxa, porque ele entende que eu lutei e estou viva, então eu posso resetar.
Se eu não dou essa mensagem de reset para o meu corpo, através da resposta, eu fico no estresse constante. Porque eu falo assim, o estresse ele é positivo, desde que você estresse e volte. Estresse e volte. Mas a gente não faz isso, porque a gente não lida com o estresse. A gente não consegue, a gente não luta mesmo e não foge. Então, a gente tem que pegar essas outras opções para regular, se autorregular. Porque o estresse ele vai estar ali. Se for um estresse da vida, a gente vai fazer o quê, né? Então, a gente tem que ter essas pílulas e essa consciência do que a gente gosta mais, do que reseta mais o nosso corpo para a gente melhorar. Então, no caso desse tratamento, é óbvio que eu vou liberar o corpo, que eu vou soltar quando tem a garganta, que eu vou soltar o abdômen quando eu preciso, mas eu dou essa consciência. Então, às vezes, a pessoa faz testes de atividades para ver o que ela se sente melhor depois, e aí eu oriento para voltar para outra doutora, para bucomaxilo, para ela conseguir fazer o trabalho de lá específico, na ATM, que por vezes já está de fato com uma degeneração articular, com um escape do disco, e aí ela vai precisar trabalhar de forma específica dela, que não é minha área, mas ela fala assim, que quando ela me manda, eu limpo, eu dou chance de potencializar o resultado dela. Porque às vezes ela fala, às vezes tem uns pacientes que eu fico trabalhando e não consigo evoluir. E aí eu mando para você, eles evoluem. Então, às vezes, falta esse equilíbrio mesmo. Maravilha. Eu ia pedir, eu sempre peço uma mensagem final, né, para as gestantes, né, para essas mulheres que estão gestantes, seria o caso, ou pensando em engravidar. Mas eu acredito que a mulher, num todo, o ser humano, a gente falou do pai, da importância que ele tem essas crianças, né, quero que você fale, inclusive, junto disso, porque é super importante alguém visitar pelo menos uma vez, independente que você tenha, né, essa dor. Te vi se emocionando agora, não sei se eu não estou enxergando bem, lembrei também da história que você trouxe, que talvez seja uma mensagem nesse sentido, né, do quanto a vida é curta e você vivenciou isso recentemente. Então, que venha uma mensagem lá do seu coração mesmo para essas pessoas. Você falou agora sobre a questão da atividade física. Gente, o oftalmologista ensinou aqui. Nós já estamos indo. Você acredita que eu acho que a sua é a 70ª entrevista? Olha, adorei. É de número 70, porque a gente está fazendo essa contagem agora, vai ter que acelerar nas postagens e tudo. E todos, a gente falando em prevenção, em saúde, se você ainda, por que cargas d'água for, está indo além de falta de amor próprio você não fazer atividade física. Você está querendo não só destruir sua vida, como também a dos outros ao seu redor. Porque sanidade mental e sanidade física, né? mental, física, responsabilidade com você, com o outro. E se você não tem com você, por qualquer motivo nesse momento, começa pelo outro, não importa, que é a questão da gravidez, como a gente falou, né? E aí depois você vai desenvolver esse amor por você, as coisas vão começar a melhorar, mas é estúpido, em alto e bom tom, sabe? Estúpido ainda estarmos em não movimento, em não compreensão do que a atividade física, o sono e uma boa alimentação pode fazer. Ouvindo tantos oncologistas aqui, a gente chega à conclusão, cara, além da gente produzir isso, se por acaso você descobre que tem, pode beneficiar totalmente o seu processo de cura se você tiver essas práticas. Então, pelo amor de Deus, olha para você, né? Comece. Então, eu quero mesmo ressaltar isso, porque ela acabou de trazer, não tem um programa que isso não venha. Então, assim, eu espero mesmo que, se não entrou de alguma forma, que entre agora. É de tamanha estupidez mesmo. E vou deixar dessa mensagem que vem ali do fundo do coração, vou deixar aqui como encontrá-la na nossa descrição. Encaminha esse conteúdo que é de tamanha importância. Muitas vezes a gente fica disseminando aí, né, tantas coisas que não fazem bem. Então, que esse conteúdo do consultório aberto você possa, além de assistir, começar, sabe? É uma nova prática de aprender da gente de saúde, porque
graças a Deus a informação hoje em dia está às nossas mãos, né? Tá mais fácil. E, por favor. Se eu puder deixar uma mensagem para todos, eu gostaria de dizer que no mundo que a gente vive hoje, em que tudo é tão acelerado e tudo é tão necessário, importante, que a gente tem tantas cobranças, que a gente comece a entender que o pouco também é muito. Então, de muitas mulheres eu escuto que, eu não estou conseguindo fazer atividade física porque tem que ser 3 vezes na semana, porque tem que ser de tal forma, porque tem tantas outras coisas que eu tenho que resolver. E eu sempre falo assim, só começa. Começa pouco em casa, começa se movimentando, porque eu falo, a melhor postura é o movimento, é aquela que não é parada. Então, às vezes a gente fica querendo tanto fazer o perfeito que a gente acaba não fazendo. Então, eu não consigo fazer dieta porque minha vida é muito corrida. Comece tendo melhores escolhas, comece fazendo a atividade em casa. Eu falo, faça exercícios simples que você conhece, agachamentos simples, e assim que possível, busque sim orientação, introduza isso na sua rotina, porque quando a gente não acha tempo, o corpo acha o tempo por nós. E eu ainda falo isso, que a gente tem a bênção de ter o dia seguinte. Então, a gente tem que estar sempre, sim, se planejando e valorizando o tempo seguinte, porque a vida, ela é efêmera e a gente tem que focar na qualidade, não na quantidade, não na correria, porque senão você vai acabar trabalhando em vez de pela saúde, pela doença, né? A gente vai sendo consumido. Esses dias eu falei isso no consultório, eu falei assim, eu me assustei com a data em que a gente estava, porque eu estava sendo consumida, devorada pelo ano. E foi mais um alerta para mim mesma, porque, como eu disse mais cedo, eu também aprendo muito com os pacientes que chegam lá, porque são trocas tão legais que eu acabo me ouvindo eles e vejo que eu também preciso parar e replanejar. Então, planejem sim, façam atividade física, comam bem, tudo, mas sempre trazendo o equilíbrio para a vida e priorizando o que precisa ser priorizado. A nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa sanidade mental. Então, nunca a correria do dia a dia, o trabalho, o ganhar mais pode valer mais do que o tempo com a sua família, o tempo na sua atividade física, o tempo para preparar o seu alimento, enfim, essas coisas. Eu amei, de verdade. Eu estava pensando aqui. Eram tantas coisas que eu queria falar, mas eu acho que o principal é isso, é você valorizar 1 minuto de qualidade da sua vida. Já sabe que eu não vou cortar aquela parte, né? Que eu vou deixar emendada. Eu vou fazer Pode um rios dela. Pode deixar. Porque é tão bom quando a gente é de verdade, e a nossa verdade, ela grita aos nossos olhos. E eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar conhecendo cada vez pessoas que realmente gostam da profissão, né, da cura, do cuidado, porque aqui são pessoas que escolheram servir o outro, né? E é um desafio não se servir o outro, começam a se esquecer, e aí, quando você falou da Érica, parece que todas vêm com esse problema de, às vezes, exaurir, e aí para depois se olhar, porque naquele cuidado, como é que alguém me liga e eu não vou atender naquele momento? É doído para a gente. Dizer né? Não é muito. Mas é importante, né? O limite é importante. Se a gente perde o nosso, vai acabar e o sistema ele não entra, né, no eixo. Sim, porque se você vai a qualquer custo atender o paciente, você não está inteira ali. Não. Então, eu aprendi isso, eu falo assim, foi na dor. Porque eu ficava com muita dor, eu ficava inchada, eu não comia direito, porque eu emendava horário de almoço para poder atender paciente que só podia em horário de almoço. Então, assim, depois eu entendi que para eu estar inteira para eles, para eu estar bem para eles, eu precisava entender a minha rotina ouro, digamos assim. Qual era o tempo que eu conseguia trabalhar com qualidade, o tempo que eu precisava para descansar daquilo. E recebi algumas cobranças em relação a isso. Mas você não atende o dia inteiro? Não consigo. Eu consigo isso, eu faço isso e eu faço da melhor forma. Mas é isso que eu consigo entregar. É isso é se respeitar. E graças a Deus, a maturidade vem com climatério, com algumas outras coisas, mas vem com amor próprio, com pensar, com respeito, com entender que, ei, é eu que decido.
Exatamente. Né? Não é mais o dinheiro que decide. Para mim, não é mais o sonho da obrigação do sucesso, ou que tem que ser sucesso assim, é esse, né? né? E aí chega nesse momento é uma serenidade, nem todos nós somos serenos, mas é esse tempo de assim, estou compreendendo. Exatamente. Né? E só agora eu acredito mesmo que a gente, né, viva isso, porque é necessário parar um pouco mais, e é como você falou, né? Eu estou vivendo esse climatério dessa forma. Ele tem me parado, né? Mas semana que vem eu começo a resolver isso. E agradeço hoje ter sido você. A gente está sempre com a agenda cheia. Amanhã vai estar com a agenda cheia. Eu me reenergizei, porque dependendo de quem for, porque eu tô mais lenta, né? E não é normal, eu sofri com isso, mas sei que daqui a pouco tudo vai estar organizado. Estabiliza. E eu fico feliz de, assim, ter sido alguém que está mais tranquilo, porque eu fico ali, tô conectada, percebi, vou retomar esse tempo, mas obrigada por você ser essa compreensão em pessoa. De verdade, obrigada. Uma honra, obrigada. Eu amei mesmo, obrigada. E para você, até o próximo Consultório Aberto.